Pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos começar a falar sobre turbinas, databook, datasheet de turbinas, como a gente inicia os cálculos de turbina, né? Como a gente pode levantar a eficiência das máquinas, né? Principalmente a eficiência isentrópica. Mas antes de mais nada, eu quero começar falando sobre os níveis de vapor em uma planta industrial e utilizando também o diagrama de Moulier. Então nós vamos utilizar um modelo de diagrama de Moulier, conhecer os diversos níveis de vapor e aí nós também vamos entender a diferença entre uma turbina e uma válvula redutora de pressão. Qual é a diferença básica e também sob o ponto de vista de conhecimento de como funciona a entalpia a entrega de trabalho da turbina, a válvula que não entrega trabalho, mas mesmo assim ela gera vapor, né? Então, tudo isso aí a gente vai começar a desmistificar agora, ok? Em primeiro lugar, vamos começar a falar sobre os níveis de vapor em uma indústria, né? Uma indústria, para ela poder produzir o que ela precisa produzir, seja uma petroquímica, seja uma papel e celulose, seja um outro tipo de indústria, né? Uma indústria sucroalcooleira, enfim, qualquer indústria que utiliza vapor, normalmente ela divide o vapor em níveis de pressão. Normalmente, iniciando num nível alto de pressão, que é o nível onde vai se gerar o vapor, naturalmente, através de uma caldeira, né? Você vai ter uma caldeira produzindo vapor sob alta pressão, e esses níveis o vapor vai ser utilizado inicialmente a alta pressão para gerar, por exemplo, energia elétrica ou trabalho em alguma máquina, um compressor, uma bomba. São máquinas que seriam grandes, que do ponto de vista de energético, vale a pena você utilizar ainda o sistema de vapor ao invés de um motor elétrico, por exemplo, porque a partida dessa máquina é uma coisa assim um tanto quanto complicada, dada a grande potência exigida, né, por um compressor, uma bomba, e se faz a necessidade então de se utilizar uma turbina. E um gerador elétrico também, né, usinas sucroalcooleiras, usinas de plantas de papeleiras, né, elas têm aí sobra de energia, então nada mais interessante que gerar energia elétrica com essa sobra de energia, e ela vai vir da queima do bagaço, por exemplo, vai vir do licor negro, enfim, de uma série de produtos que podem ser, combustíveis que podem ser transformados em energia. Ok, então, aí você vai ter também, no caso da indústria, um segundo nível, né? Um nível alto de pressão e agora um nível médio de pressão. O que é esse nível médio de pressão? Normalmente é o nível de consumo de vapor nos processos industriais. Por exemplo, uma coluna de destilação, aquecimento de refervedores. Na coluna de destilação você pode ter lá a retificação da coluna, né? Tem vapor, enfim. Você vai ter uma série de processos que utilizam vapor a média pressão, inclusive turbinas de pequeno porte que são utilizadas para movimentação de bombas, onde você faz o par elétrico-vapor, né? Se você tem um balanço termoelétrico na sua planta, onde um motor pode ser elétrico e o redundante dele uma turbina a vapor. Então você faz esse par para fazer contrabalancear e fazer o balanço termoelétrico. Ok? Então o que a gente consegue ver inicialmente é que no caso do sistema de alta pressão, a gente utiliza uma turbina para fazer a produção do vapor de média pressão. Então a gente usa uma turbina de contrapressão ou uma turbina de extração total para a gente poder produzir o vapor de média pressão. A gente vai ter no sistema de média pressão algumas outras geradores de vapor. Você pode ter, por exemplo, um gerador de vapor que ele utiliza o calor do seu processo para poder gerar vapor. Então isso é comum em plantas industriais. Mas a gente tem aqui nesses dois níveis de pressão, tanto de alta como de média, né, um fato interessante. Vamos pensar no seguinte, né? Imaginemos que essa turbina aqui, ela precise ser parada para manutenção. Se eu parar ela para manutenção, eu vou parar de consumir vapor de alta pressão. E se eu parar de consumir vapor de alta pressão, eu vou ter um déficit de vapor neste header, no header de média pressão. Então, para suprir essa falta, é instalado no sistema uma válvula redutora de pressão. Então, essa válvula redutora de pressão, ela vai enxergar a pressão no header de média e vai abrir na medida que a gente tenha falta de vapor aqui, ou seja, a pressão tenda a cair, ela abre para poder alimentar o header de média. Então ela reduz a pressão, ela tem uma queda de pressão aqui na válvula, uma queda de pressão, onde ela consegue manter um nível de pressão menor que em relação ao nível de alta pressão. Tá? Então a válvula redutora, ela é uma estratégia para suprir o vapor quando a turbina ela está inoperante, ou vamos exemplificar também, por exemplo, se você tem um gerador aqui onde você não necessita gerar tanta energia elétrica. O que vai acontecer nesse caso aqui? O consumo de vapor vai diminuir, né? O consumo de vapor que passa pela turbina diminui, porque a demanda energética por eletricidade cai e, necessariamente, a vazão de vapor vai diminuir aqui no header de média, obrigando a válvula redutora a admitir mais vapor para o header de média. Da mesma forma, por último, a gente tem um header de pressão denominado de baixa pressão. Normalmente, o header de baixa pressão ele é utilizado exclusivamente para aquecimento. Então, aquecimento de processos, novamente que refervedores de torres de destilação utilizam pressão de baixa pressão, justamente porque o salto entálpico, né, entre
o vapor e o líquido é muito grande, né? Então a gente tem uma transição de energia muito grande de vapor para líquido, e isso é utilizado nos refervedores para a gente poder absorver o máximo de calor possível. Então, esse sistema de baixa pressão é extremamente importante para poder fazer essa transição do salto de vapor para líquido. E é por isso que se usa muito em aquecimento de tubulações, que a gente chama de steam trace. São traços de vapor. A tubulação ela é revestida com um tubo externo, né? Uma tubulação, por exemplo, de um processo, ela é revestida com um tubo externo para manter o aquecimento, né, dessa tubulação. Então, manter o aquecimento da tubulação utilizando pressão baixa, né? Aquecimento de tanques também, isso é importante. Por exemplo, produtos viscosos ou dornas de fermentação utilizam vapor para fazer o aquecimento, né? Dá um start com o aquecimento do processo. Ok, então nós temos 3 níveis de vapor, podemos ter mais níveis de vapor, isso depende muito da configuração do processo, mas aqui eu estou falando basicamente em 3 níveis que são os mais comuns. Poderia haver 2, mas são os 3 níveis mais comuns que a gente vê nos processos. E agora a gente vai começar a entender o funcionamento entre a turbina e a válvula redutora de pressão. Por que eu tenho a válvula redutora de pressão? E será que vale a pena manter a válvula redutora de pressão? Não? Vamos entender isso aí agora.